Passei pelo Pilarzinho, tomei o velho caminho e fui até a sua casa. A vida tem suas leis, que nós chamamos de destino. Madeira vira carvão, como carvão vira brasa. Agora vira memória, a vida vira história. Mas não tem nada não. Aquele pinheirinho virou um pinheirão. Pinheiro não se transplanta, como você vivia a dizer. Pinheiro se alevanta, como você. Em 1978, a semente do lásbio e a química medicinal começam a fazer parte deste cenário. Após 4 anos de doutorado com o professor Pierre Crabbe na Universidade de Grenoble, na França, Eliezer Jesus Barreiro, atual coordenador e idealizador do lásbio, Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas da UFRJ, chegou ao Rio de Janeiro. Junto com ele, vinha o desejo de criar um marco na química medicinal brasileira. Para contar os últimos 20 anos, precisamos rebobinar a memória do professor Eliezer e voltar em 1967, Faculdade de Farmácia, UFRJ, Praia Vermelha. Eu não sabia inglês, nada de inglês, o que eu fazia? Eu pegava o livro do Morrison e um dicionário, e para as pessoas não virem que eu traduzia até end, eu ficava atrás do móvelzinho mais ou menos baixo. Como eu sou pequena, é fácil não ficar camuflado. E assim foi durante praticamente 1 ano e meio do curso de orgânica que o Zalmin dava. Depois eu pego o Afonso do Prado Seabra, na orgânica avançada já, segunda química orgânica, e aí eu tiro de letra, porque o livro passou a ser em espanhol. Um dia o Seabra me convida, do nada, para ir visitar o laboratório do que era então Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. E aí o Seabra chama o Ben Gilbert, que era o diretor do laboratório, e diz: olha, esse menino quer ficar por aí. Hoje existem aparelhos automáticos que coletam frações cromatográficas. Nessa época, o coletor era o estagiário. O estagiário é que ficava coletando fração. Mas isso era uma coisa fantástica para mim, porque, puxa, imagina a responsabilidade. O vidro encher e eu trocar? Isso é fantástico. Vem para o laboratório também, nessa época, 2 calouros na ordem. O primeiro calouro foi o Ângelo da Cunha Pinto. No ano seguinte, essa história acontece de novo com o Paulo Costa. E aí cria-se uma tríade, né? Os 3 mosquiteiros, que praticamente convivíamos muito em sintonia. Estar na URCA, o ano de 69, foi para mim transformador de toda a minha visão de vida, né? Era uma ocasião de se discutir de tudo, né? Se discutia política, papo furado, futebol, mas também muitas vezes se discutia química, né? Nos guardanapos que serviam lá no bar do Rodrigo ou no bar do Manel. E eu me lembro que a minha dissertação foi a 10ª dissertação de mestrado do NPPN, por coincidência, porque eu ingresso na universidade em 10º lugar e sou o 10º aluno mestrado do NPPN, com a primeira defesa nas dependências daqui da cidade universitária. Um dia, o Ben Gilbert recebe um visitante para fazer um seminário e o tema foi tratado, foram prostaglandinas. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Eu saio do seminário, encontro o Gilbert no corredor e digo: professor, eu queria conversar com o professor Crabbe, porque eu acho que seria interessante, o tema dele é um tema que eu me... Aí então tá bom, aí o Gilbert me leva ao escritório dele, onde estava o Crabbe, me apresenta e tal. Eu disse: olha, eu queria saber se eu posso fazer doutorado, como é que é nessa área e tal.
Nascido na Bélgica em 1928, Pierre Crabbe fez pós-doutorado em 57 com o Cal de Gerace, no México. Lá, chefiou as pesquisas de medicamentos na Syntex. Em 1973, transferiu-se para Grenoble, na França. Era tudo que eu não tinha no Brasil, né? Eu lamentava que o dia acabasse, porque eu queria fazer mais coisas, né? E me lembro como se fosse hoje, porque eu ia para a biblioteca e todos os artigos estavam lá, naquela biblioteca monumental, e tudo que eu imaginava que eu precisava ler estava ali. Era só pegar e ler. E o Crabbe, eu acho que ele é muito astuto, porque tinha uma experiência de empresa muito grande, além da universidade. Ele sempre me botava no limite. Disse, olha, você tem que fazer um seminário para o Batman. O seminário do Batman, eu depois descobri que era o seminário para o prédio todo, que era o Centro CERMO, o Centre d'études de recherche macromoléculaire organisée. Eu não falava a palavra de francês. Quando eu cheguei lá, eu sabia dizer oui, oui. E era o oui, né? Mas me virei legal. Consegui fazer um seminário em francês, com 6 meses, estando lá. Em 1978, Eliezer retorna ao Rio de Janeiro. Na bagagem, a tese de doutorado em síntese de análogos de 11 desoxiprostaglandinas com ação antitrombótica. 9 trabalhos publicados e a visão da moderna química medicinal despertada por Pierre Crabbe. Em Grenoble, ele trabalhou na síntese de prostaglandinas, que era um tema de grande relevância, tanto científica quanto econômica. Ele, quando volta ao Brasil, inicia logo uma linha independente do que ele havia feito. Eu lembro muito bem que ele publica um trabalho como autor único no Tetrahedron Letters sobre a síntese da sarcomicina. E foi o primeiro a fazer um cuprato no Brasil, já que Luiz Nelson usa na sua dissertação a transformação de alguns ácidos graxos ciclopentênicos em análogos de prostaglandina. E um desses intermediários é um cuprato. Quando Eliezer volta da França, nós fomos pegá-lo no aeroporto e ainda na casa da Laís, dos pais de Laís, na rua Anhangá, ele já tira um exemplar do Annual Reports on Organic Synthesis e já me mostra uma série de moléculas que poderiam ser feitas a partir do safrol, já mostrando que ele vinha com uma verve de química medicinal bastante aguçada. A convite do professor Walter Morse, então diretor do NPPN, Eliezer fica um ano na UFRJ. A colaboração com os farmacologistas José Antônio Lapa e João Batista Calisto é estabelecida neste período. No ano seguinte, ele assume como professor adjunto na Universidade Federal de São Carlos. Foi um momento em que ele foi para São Carlos e ficou no meu laboratório do Rio, trabalhando o Fernando Coelho e a Florence Faria em projetos que, na verdade, eram projetos do professor Eliezer, que eu tive um grande prazer e honra de colaborar. Foi a minha iniciação na síntese orgânica. Aí quando eu vi que tinha uma chance de convencer o reitor de trazer mais um professor, então eu lancei o nome do Eliezer com a palavra mágica, prostaglandinas, que agradou um reitor médico. Teve várias coisas importantes. O projeto FINEP, que ele teve um papel fundamental, a ideia já estava em andamento, mas a gente não estava conseguindo convencer a pessoa da FINEP a dar dinheiro. A gente chegou à conclusão, eu estava indo com um professor daqui, e eu acho que o nosso sotaque não muito carioca não estava convencendo os donos da FINEP no Rio a dar dinheiro. Foi Eliezer e realmente o dinheiro saiu. E isso foi o primeiro grande projeto que trouxe um bom dinheiro e permitiu a compra de equipamentos de peso para deslanchar na pesquisa mesmo. Ele ajudou bastante na formação do programa de pós-graduação, o andamento inicial. Eu já tinha criado, mas o andamento. E, como dizer, o primeiro aluno do programa foi dele. Quando ele resolveu ir embora,
Isso ele não vai gostar de ouvir, mas ele me contou 50 histórias diferentes tentando justificar a sua ida embora. Era a mulher, eram os filhos, as filhas. Nunca foi ele que decidiu que tinha que ir embora. Eu falei, mas eu não fique inventando. Você não aguenta ficar longe do rio. Você quer voltar para o rio. Aqui, se a gente põe uma praia, você não vai ficar aqui, porque a praia não é do rio. Eu conheci o laboratório já no seu início, quando ele e o professor Aníbal de Lima Pereira começaram a estruturá-lo. Aníbal era um estudante de graduação que foi bolsista do professor Eliezer e que durante algum tempo trabalhou no meu laboratório. Eu me lembro que o professor Eliezer um dia falou comigo, olha, eu vou inaugurar a minha sala, eu vou ter um laboratório. Que era um laboratório pequeno que pertencia à professora Yolanda Jardim. Ali ele montou um laboratório, eu me lembro dos primeiros alunos dele. Professora Florence Farias, que hoje está na UF. Professor Luiz Nelson, que era professor do estudo de Química, de Análise Orgânica 1. E a professora Lúcia. Eu tinha já feito a orientação do Aníbal no mestrado e Aníbal tinha terminado o doutorado com o Barnes. E é aí que surge uma proposta que foi a do Antônio Carlos Carreira Freitas, professor do departamento, que não tendo ainda o doutorado, me propõe, puxa, você não quer me orientar no doutorado? Aí nessa coisa de fazer isso com aquilo, pegamos o atalho mais simples. Passamos a fazer moléculas mais simples, que não eram prostanoides, prostaglandinas, mas para fins biológicos. E nascem então as hidrazonas, que são as precursoras das acilhidrazonas, que vem então no segundo capítulo dessa transição da química que o Eliezer faz, que é a da prostaglandina para os heterocíclicos, mas sempre com o fundo da atividade biológica. A gente brincava muito com ele, principalmente eu, dizendo que N-acilhidrazonas eram inibidores de inteligência, já que a química de N-acilhidrazonas é uma química muito simples. Mas ele foi mostrando ao longo do tempo que é na simplicidade que há as grandes descobertas. O professor Paulo e Ângela, eles estavam no NPPN. O professor Eliezer veio para a unidade periférica. Era uma espécie de um pregador no deserto. Ele pregava o mérito, a excelência. Até hoje ele tem essa obstinação em construir com qualidade o ensino farmacêutico. A gente se aproxima, na mesma política da porta ao lado, do professor Nuno Álvares Pereira, que à época é orientador na farmacologia, bloco J, e eu trabalhava no B, E e JB tem a ver. Ele trabalhava com uma aluna muito competente, muito qualificada, que era a Edna Fátima Rezende Pereira. Aí nasce de forma mais próxima a interação da química do CCS com a farmacologia, né? O Nuno é o pioneiro nessa história. E sai o primeiro paper de moléculas feitas no Lasbio e bioensaiadas pela farmacologia, já nessa versão nova da interação. Esse conjunto de moléculas que o Marco Edilson fez na sua dissertação de mestrado já desenha a vertente química-farmacologia de uma forma mais interativa. O Lasbio comemorou 20 anos no dia 19 de abril desse ano. Então, em abril de 94, eu estava
exatamente nesse processo de transferência, de mudança para um laboratório maior. Cheguei a acompanhar um dado que eu acho muito interessante, que foi a enquete para a gente escolher qual era o logotipo do LASB. E o André Luiz Reis, de Almeida Reis, que era aluno de mestrado, conhecia uma desenhista e ele propõe a ela fazer um negócio que tivesse um Erlen Maia, não sei o quê. E isso me pareceu muito positivo para divulgar a filosofia de trabalho da química medicinal acoplada à farmacologia, né? Em termos da evolução da aplicação desses conceitos da química medicinal dentro do nosso laboratório, eu acho que pela própria ausência de uma base mais sólida na parte de modelagem molecular, a química medicinal que se praticava antes era uma química medicinal mais voltada para o planejamento de fármacos Me Too, digamos assim, os fármacos conhecidos como cópias terapêuticas. Quando nós estamos chegando perto de ter moléculas com resultados importantes que caberiam no JMC, no Journal Medicinal Chemistry, passa a ganhar muita força o uso da computação em química medicinal. E aí nós de novo perdemos a corrida, vamos começar de novo. Por coincidência foi quando eu comecei a fazer minha tese de doutorado em 1994. Eu soube de informações que o professor Eliezer estava interessado em trabalhar com modelagem molecular, né? E ele sugeriu que eu procurasse o professor Ricardo Bica de Alencar, do Instituto de Química da UFRJ, que poderia me orientar e ele ficaria como meu co-orientador. O professor Cláudio Costa Neto, ele tinha uma estação de trabalho, né, que ele tinha adquirido com recursos que eram muito altos, na verdade os equipamentos eram muito caros naquele momento e programas também muito caros, né? Então eu me lembro que o professor Costa Neto tinha esses recursos e ele gentilmente cedeu esses equipamentos para que eu e os outros alunos do laboratório do professor Bica pudéssemos trabalhar e desenvolver o nosso estudo. E essa parte instrumental, essa ferramenta passa a ser incorporada. E com isso a gente começa a se alinhar com a química medicinal de primeiro mundo. Meu escritório era no bloco A, eu saio da minha sala, vou descer aquela escala caracol do bloco A do CCS e no meio da escada vem subindo o Edson Albuquerque com a Edna. E eu disse, poxa, mas que prazer, você por aqui, eu ia lá. Eu disse, nós viemos aqui. O que os trouxe aqui? O Pronex. Ele, era o que estava me levando lá. Então, dali já nasceu uma simbiose que permitiu a gente fazer a primeira proposta de rede no Pronex, com essa coisa do biológico com o farmacológico. Bom, nós somos parceiros do LASB desde o primeiro Pronex. Nós recebemos algumas substâncias do LASB. Uma dessas substâncias foi muito ativa, que é o LASB 294. Na vertente do LASB 294, nós avaliamos a eficiência dessa substância, principalmente em modelo de doenças cardiovasculares. Da molécula 294 geraram outras. Eu iniciei aqui na universidade, fiz o concurso e iniciei em 93. Então, para você ter uma ideia, a minha colaboração começou com o Asbio em 96. Meu doutorado eu fiz na Merck, fazendo isso, desenvolvimento de novas substâncias. E quando eu retornei ao Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Asbio. Então, é um laboratório que há mais de 14 anos a gente tem a colaboração e fez com que o meu laboratório crescesse. O aprendizado feito durante o Pronex, construímos um negócio mais focado no milênio, ganhamos o edital do milênio, que na gestão do ministro Sérgio Rezende muda de nome. A filosofia era a mesma, era uma rede de pesquisa com foco. O nosso foco era o fármaco. E aí surge, com o nome de INCT, a proposta em 2008. Aí, com esse aprendizado, eu aplico no INCT, agora é um negócio mais amplo, porque agora já passa a ter a colaboração de pessoas fora do gravitar na órbita do UFRJ, e aí a gente consegue construir uma rede realmente nacional. Esse NextDOR se ampliou para outros estados da federação, né? E o INCT é um exemplo típico disso.
Eu diria que todos os farmacologistas hoje, ou grande parte dos farmacologistas que compõem o INCT Inofales, estão distribuídos por todo o Brasil. Então a gente tem uma colaboração forte com grupos de São Paulo, a gente tem colaborações fortes com o grupo lá do Rio Grande do Sul, a gente tem colaboração, continua tendo uma colaboração extremamente forte e profícua com os professores da farmacologia aqui do ICB da UFRJ. Nesse caminhar junto aí a gente consegue consolidar o que eu acho que é um grande fruto de parte dessa interação, que é a criação do curso da farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas, da UFRJ, com essa visão bilateral, com o nome, inclusive no nome. Quer dizer, é um casamento no cartório, porque em vez de ser um casamento informal, viver junto e tal, a gente assume o cartório e aí o programa passa a ser um programa de farmacologia e química medicinal. A relação entre a química e a biologia sempre teve muito enraizada em mim. Então, digamos que eu sempre soube que isso era a minha praia. Desde que eu era pequenininho, eu já sabia que esse seria o caminho a seguir. Isso me levou a escolher farmácia, num primeiro momento, porque é uma carreira em que esse enlace é muito forte, digamos assim. E num segundo momento, eu não via outra opção que não a química medicinal. Eu acho que a química medicinal era a realização desse sonho de poder trabalhar com uma área da química que tinha uma aplicação biológica extremamente forte. E um esforço muito grande do grupo está sendo colocado para se ter pessoas trabalhando em determinados alvos moleculares, como a aldeído desidrogenase, é um deles, para desenvolver substâncias candidatas ao tratamento da dependência a drogas, que eu acho que tem uma importância social extremamente grande. Então a ideia é sempre somar, e eu desde o início tinha clareza de que não somaria fazendo exatamente a mesma coisa que os docentes que já estavam faziam. O LASBO, ele cresce e surge nessa área de pesquisa em fármacos e medicamento, procurando anti-inflamatórios e analgésicos, então isso desde o início eu já sabia que não seria o rumo que eu ia traçar. Desde que eu assumi aqui como docente em agosto de 2002 até o momento atual, eu me definiria dentro dessas áreas de planejamento de fármacos e especificamente de síntese de compostos bioativos nessas 3 áreas de atuação, procurando fármacos, tratamento de diabetes, do câncer e a área de doenças negligenciadas com enfoque principal em leishmaniose. Tem uns alunos que fazem as suas teses ou dissertações exclusivamente na modelagem, ou seja, o trabalho só envolve a parte teórica aplicada, né? Que acho que esse é o diferencial. Eu acho que a modelagem aqui, ela sempre teve o objetivo de chegar a informações que possam auxiliar de alguma maneira a parte do planejamento ou a parte da racionalização dos resultados experimentais. Então, sempre tem essa vertente aplicada, né? Isso é o que eu acho interessante. E tem os alunos que agregam a modelagem aos seus trabalhos de síntese, os seus trabalhos com avaliação, e eles querem ter uma visão molecular do que está acontecendo ali, querem tentar interpretar melhor os seus resultados, e aí recorrem à modelagem para que isso auxilie, né? O trabalho de química medicinal, em essência, ele pode surgir na modelagem. Eu posso criar uma molécula usando a modelagem, vou sintetizá-la e vou avaliá-la. Eu posso ter um caminho em que o planejamento é feito intuitivamente, sem usar a modelagem, as moléculas são sintetizadas, são avaliadas, e eu posso usar a modelagem para explicar o comportamento que essas moléculas apresentam. Então é um caminho um pouquinho diferente. Qual a informação que a gente devolve à química medicinal? Potência, eficácia e possibilidade de efeitos adversos. Esse retorno é importante porque eles podem redesenhar a molécula.
Nós também implementamos aqui no laboratório esse setor de estudos de metabolismo. Eu preciso também considerar se essa substância tem propriedades farmacocinéticas adequadas, que é um termo um pouco chavão da área, mas que em linhas gerais eu contribuo exatamente para dizer se ela tem estabilidade metabólica, ou seja, se uma vez utilizada por via oral, ela vai resistir por quanto tempo ao nosso organismo antes de ser eliminada. Hoje, os principais colaboradores são pessoas que começam no laboratório como meus estudantes e hoje superaram o mestre. Olha só, isso não tem preço para um professor, né? Você ter na sua equipe, não é um só não, 3 que superaram o chefe. Eu sou tido como uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa polêmica, eu tenho muito poucos amigos de verdade, né? Pelo que se diz aí na web, mas eu tenho a sorte terrível de ter 3 pessoas que estão comigo desde o início e são mais leais do que a lealdade permite dizer com essa palavra. O Mansur, ele tem um índice H, que é a numerologia do momento, muito próximo do meu, que não é uma brilhante coisa, mas para a minha carreira, meu tempo, né, para ele é, e ele é titular. Mérito próprio, obviamente, que ele superou o mestre. Lídia está no mesmo caminho, como é mais jovem, eu desejo que vá trilhar o mesmo caminho e tenha a sorte de ser minha companheira e colaboradora, quer dizer, é um privilégio. E Maurício é um dos caras que eu respeito mais porque ele, à distância, ele consegue dedicar um dia do trabalho dele por semana, que é 20% do tempo dele, para o laboratório fazer o que o laboratório é capaz de fazer. Sem o Maurício, nós seríamos 80%. A rotina do laboratório é a mesma para todos os alunos e esses alunos passam por um treinamento no nosso programa de seminários. Nós temos como atividade em comum, onde todos os professores e todos os estudantes participam, os seminários semanais, na verdade, de avaliação do laboratório. E é um ambiente que eu reputo assim, de extrema importância para a formação dos estudantes e eu acho que para o nosso aprimoramento profissional também, porque é exatamente nesse ambiente que o estudante ele apresenta e ele vai receber sugestões e críticas de todos os docentes do LASB. Os anos de existência que o laboratório tem, o programa de seminários tem. Então são programas de seminários que acontecem todas as segundas-feiras, no final da tarde, e se prestam ao treinamento dos alunos. Eu tenho certeza, pelo que conheço, que o que aprendem no programa de seminários não é esquecido jamais. Realizada há mais de 20 anos pela equipe do LASB, a Escola de Verão vem atraindo jovens do Brasil inteiro. A cada ano são dezenas de estudantes que tomam contato pela primeira vez com a química medicinal. O LASB ele impregnou e ajudou a consolidar a química medicinal no Brasil, digamos, ele não fundou a química medicinal brasileira, mas ele deu o norte, digamos assim, em termos conceituais, do que deveria ser conhecido como a química medicinal. Passados mais de 40 anos de amizade, eu ainda consigo me surpreender com Eliezer. É uma das pessoas com maior poder de organização e, sem dúvida, uma pessoa contagiante. E o LASB é fruto disso. Um dos livros mais importantes da química medicinal no país é de autoria dele e de um ex-aluno deles, que é o Carlos Alberto Mansur. Esse livro hoje é referência nos países de língua portuguesa. Você anda no Brasil, em qualquer instituto de pesquisa, ou universidade, ou mesmo em escolas privadas, que você entra, você chega, onde tem faculdade de farmácia, você encontra um quadro formado pelo LASB. Agora, perseguir a fronteira, eu acho que é o que equivale em esforço ao ser pioneiro da minha geração, entendeu? Eu estou fazendo um paralelo nessa ordem, quer dizer,
O pioneiro ele tem que ralar muito, porque ele chega cedo, ele tem que limpar a mesa, ele tem que esquentar a água do café, ele não tem mesa pronta. Trabalhar na fronteira, com tudo que hoje a ciência brasileira já conquistou, é obrigação. E vai ser tão duro quanto foi os pioneiros, na minha percepção. Mas como a minha contribuição já foi dada, eu não me preocupo mais com a fronteira. E aí eu deixo isso de uma forma muito confortável, de fato, sem me comprometer, eu deixo isso para as gerações futuras, que achem as suas fronteiras, como eu garimpei o pioneiro, cada um na sua, né? Os momentos são outros.